No Em Pauta de hoje, nós estamos reunidos com o Bispo Diocesano de Bragança Paulista, Dom Sérgio Aparecido Colombo, e a Presidente da Câmara Municipal de Bragança, Beth Chedid, para conversar sobre a campanha da Fraternidade 2018. Dom Sérgio, gostaria que o senhor explicasse um pouco o que é a campanha da Fraternidade e qual o tema deste ano. Uma boa tarde a todos, a todas. Eu manifesto a minha alegria por estar aqui nesta Casa de Leis, na nossa Câmara Municipal, para poder partilhar um pouco a campanha da fraternidade, que este ano traz um tema, como sempre, tão importante e tão pertinente, que é sobre a violência. Eu quero agradecer a presença aqui do meu lado da ilustre vereadora Beth Chedid. É um prazer tê-la aqui comigo neste momento, vereadora. E dizer que a campanha da fraternidade, ela acontece na Quaresma. Porque, como nós sabemos, a Quaresma é um tempo de mudança. Se nós formos ler os textos sagrados, nós vamos perceber que sempre Deus nos dá a oportunidade de voltar para Ele. Ele, que é sempre fiel, toma a iniciativa para que nós possamos ir a Ele e nele renovar a aliança de amor que Ele sempre manifestou conosco, desde sempre, com todo o seu povo. E é claro, se tratando de conversão, nós temos que saber que conversão é esta: é fazer o caminho que revela a vontade de Deus, fazer o caminho do bem, fazer o caminho da justiça. Desde 1964, a Igreja trabalha a campanha da fraternidade na Quaresma. Se a Quaresma pede conversão, se a Quaresma pede a volta para Deus, se a Quaresma é um tempo favorável, ela é também um tempo para olharmos a realidade que nos cerca, olharmos os acontecimentos com o olhar do próprio Deus. Eu gostaria, se me permitem, de dizer que a campanha da fraternidade, desde quando começou, lá em 1964, ela teve 3 fases. Uma cuidou, olhou, rezou, refletiu o interno da igreja. Então, uma igreja chamada a se renovar, o cristão chamado a engajar-se, a ser comunidade. Uma segunda fase, não é? A igreja preocupada com a realidade social. Essa segunda fase começou em 1973. Então, toda aquela preocupação com a fraternidade e a vida, a fraternidade e o repartir, a fraternidade e a saúde, a fraternidade e o mundo urbano. E esta terceira fase, que começou em 1985 e chega até nossos dias. Por exemplo, a fraternidade e a solidariedade, não é? E a paz, a fraternidade e os povos indígenas, a fraternidade e os excluídos, a fraternidade e a política, a fraternidade e a comunicação, e neste ano a fraternidade e a violência, com este tema precisamente, a superação da violência, a fraternidade e a superação da violência, com o lema todos, não é, somos irmãos, ou, mais precisamente, vós todos sois irmãos. Juntamos a Quaresma, a campanha da fraternidade, e pedimos que, vendo a realidade com o olhar de Deus, possamos fazer aquilo que é possível, para que, então, haja fraternidade, haja solidariedade, haja realmente condições de vida para todos, ninguém seja excluído. E nós sabemos que esse é um processo que exige do poder público, das autoridades, das igrejas, cristãos, outras religiões, homens e mulheres de boa vontade, uma atitude concreta. Não basta que nós falemos, é preciso que nós realizemos ações concretas. Então, esse é um pouco o histórico da campanha da fraternidade.
Então, partindo desse princípio da campanha estar buscando ações concretas, e o senhor estando aqui na Câmara Municipal, passo então agora à presidente Beth, como a Câmara pode contribuir com esse tema da campanha da fraternidade, a questão da violência? Boa tarde a todos. Uma alegria muito grande estar recebendo hoje nessa Casa de Leis Dom Sérgio, que sempre vem aqui todos os anos para falar sobre o tema da campanha da fraternidade. Dom Sérgio é partícipe das nossas ações e nós precisamos da presença da Igreja, nós católicos principalmente, precisamos ter a presença da Igreja cada vez mais caminhando ao lado do Estado. O tema da campanha da fraternidade desse ano não poderia ser tão importante como é e atual, que é essa violência. A Igreja tem um papel fundamental e nós, como agentes políticos, detentores de mandatos, também temos que ouvir esse tempo, nesse tempo da Quaresma, temos que ouvir e refletirmos qual é o nosso verdadeiro papel. Como o Dom Sérgio nos falou, apresentar medidas palpáveis, atos concretos, medidas concretas, para que possa haver esse engajamento no combate, no combate à violência, que hoje tem assodado tantas famílias, tem sacrificado tantas vidas inocentes, a violência, seja ela de qual forma for, a violência moral, a violência que é feita através do crime organizado, todas elas têm uma causa social no seu cerne, e nós precisamos nos voltar para isso, para cada vez mais estarmos ajudando a população e fazendo com que essa onda tão grande de desamor seja combatida. Esse é o momento certo, o momento da campanha da fraternidade. Eu me recordo, Dom Sérgio, quando era pequena, mais ou menos quando tinha 8 anos, estudei em colégio católico sempre, e uma vez fui à presença de Dom Paulo Evaristo Arnes, que era nosso arcebispo, e na época fui justamente para falar sobre a campanha da fraternidade. Então, é muito importante tê-lo aqui conosco e tenha sempre na Câmara Municipal uma parceira, nós vereadores. Hoje o senhor vai falar na tribuna, apresentado o vereador Gabriel, e nós estaremos sempre com essas casas de portas abertas, porque sabemos da importância que o momento da campanha da fraternidade exige. Dom Sérgio, nós gostaríamos de saber também se a Diocese de Bragança Paulista tem algum ponto prático, algo concreto que vá apresentar em relação a esse tema da violência, se tem algo que possa trazer também para a Câmara. É importante nós sabermos que a campanha da fraternidade, ela é uma iniciativa da Igreja Católica, mas ela não é para a Igreja Católica, é da Igreja Católica para todos. Eu não sei se quem me ouve concorda, mas a violência, ela não tem uma religião, a violência não tem um rosto, a violência não tem uma classe social, ela está, sobretudo nos últimos tempos, atingindo toda a sociedade. Então, a Igreja quer chegar à sociedade. Quando eu digo sociedade, eu digo onde? Poder público. Por isso eu agradeço esta oportunidade que a Câmara dá de a Igreja estar aqui falando da campanha da fraternidade. Por exemplo, a escola, chegar na escola, chegar nos jornais, chegar nas famílias, chegar nas repartições públicas. Por exemplo, ontem nós estivemos aqui a inauguração do novo pronto-socorro. Quem chega na Santa Casa e vê um espaço daquele, percebe quanto que se está trabalhando para que a vida seja valorizada, para que as pessoas realmente encontrem naquele lugar, enquanto doentes ou no sofrimento, uma acolhida digna. E isso é um modo de superar a violência contra a pessoa, porque às vezes ela não tem um pronto-socorro, ela não tem onde recorrer num momento
momento de desespero, num momento de doença, num momento em que ela foi acidentada, ela não tem onde recorrer porque ela é pobre, porque ela não tem um plano de saúde. Isso é uma superação da violência. É uma oportunidade que se dá às pessoas mais frágeis de buscar a vida com dignidade. Por exemplo, a campanha da fraternidade, ela acontece em toda a igreja, acontece em Bragança Paulista. A diocese de Bragança Paulista, ela não é só a cidade de Bragança Paulista, ela vai desde Vargem, que é limite com Minas, até São Paulo, adentra São Paulo. E lá em Franco da Rocha, nós temos a Fundação Casa, com uma centena de milhares de meninos infratores. Nós temos um trabalho lá, de promoção, de encontro, de formação, procurando dar dignidade àquelas crianças. E aqui no texto base da campanha da fraternidade, que vai para todo o Brasil, tem uma experiência nossa, de pessoas leigas, que desenvolve este projeto na nossa diocese, lá na Fundação Casa, com um trabalho que visa resgatar as pessoas, tirando-as da violência, tirando-as do tráfico das drogas, tirando-as da rua. Então, esses são gestos concretos. Mais do que isso ainda, é uma mentalidade que a gente precisa formar. Uma mentalidade nova, de que é possível um mundo novo, é possível superar a violência, começando lá em casa, num gesto de olhar, num aperto de mão, num sentar ao redor da mesa, no escutar, ouvir um ao outro, um dar tempo para o outro, um se interessar pelo outro. Então, a família é fundamental. E nós sabemos hoje tudo o que está se fazendo para destruir a família. A família parece que é um estorvo na vida das pessoas. A família é um obstáculo, ela priva da liberdade. Então, nós vamos assistindo o que está acontecendo com as crianças, com os jovens, com os próprios pais, dentro de uma própria casa, uma ignorância total do outro, um individualismo total, porque você tem o seu telefone celular, o seu tablet, o seu computador, sua televisão no quarto, a gente come falando ao celular, a gente não aproveita aquele momento para dialogar, para olhar um para o outro. Não é? A escola, vocês sabem melhor do que eu, a situação que as nossas escolas estão. Há pouco tempo tivemos uma reunião de bispos do estado de São Paulo, e a Secretaria da Educação pediu, pelo amor de Deus, para nós ajudarmos a escola a superar a violência de alunos entre si, alunos que batem nos professores, alunos que causam prejuízo por conta do tráfico de droga dentro das próprias escolas. Então, é todo um trabalho que envolve a boa vontade de todos, sobretudo com políticas públicas. Por exemplo, o que nós estamos fazendo pela família, o que nós estamos fazendo pelos jovens, como é que estamos tratando as nossas escolas, como é que nós estamos tratando a questão da segurança pública, não é? Ontem, uma experiência muito positiva lá da Santa Casa, e com certeza, por esses bairros afora, na nossa cidade e em outras também, são muitas as iniciativas positivas. Só que, às vezes, a gente centra naquilo que é negativo, e fica em cima do negativo. E eu tenho certeza que se os meios de comunicação, sobretudo a televisão, pudesse apresentar as coisas bonitas que acontecem na nossa sociedade, ela iria ser diferente. Então, nós reforçamos daquelas coisas que vão destruindo a família, que vão causando desinteresse, que vão nos afastando. O outro não é mais parte de mim. Eu sou eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho o direito de viver a minha vida, ninguém se implique comigo, não é? Então, a gente precisa mudar a mentalidade. Veja o trânsito, por exemplo. As pessoas estão fazendo do trânsito uma arma. Não se tem mais paciência no trânsito, não se dá mais chance para o outro, e vai por aí afora. Então, a igreja, ela quer, na sua catequese, nas suas homilias,
nos seus projetos, dizer que a superação da violência começa quando nós nos reconhecemos irmãos, quando nós acreditamos no outro, quando nós damos oportunidade para o outro, quando nós chamamos o outro para caminhar conosco, quando nós damos a ele a oportunidade de ele se reconstruir, de ele se refazer. Porque nós sabemos aquele axioma, né? Aquela máxima, violência gera violência. Eu não posso, se eu estou vivendo uma situação de violência, contribuir para que haja mais violência. Então, a missão da igreja é olhar para as crianças, ajudar essas crianças a perceber que elas são importantes umas para as outras, não é? O Papa Francisco, na sua mensagem para o Brasil, porque a campanha da fraternidade é no Brasil, ele diz que a superação da violência começa com pequenos gestos. O modo de olhar para uma pessoa revela carinho, atenção ou rejeição, violência. O modo de eu cumprimentar alguém, eu posso até não gostar de alguém, posso até não compartilhar com as ideias deste alguém, mas eu devo respeitá-lo. Ele é parte de mim, nós habitamos, né, o mesmo espaço, somos protegidos pelo mesmo céu, o apoio dos nossos pés é uma terra só, bebemos da mesma água, respiramos o mesmo ar. Então veja quantas atitudes pequenas, até chegar nas políticas públicas, não é? Que vai sendo, já no macro, acontecer, o superar destas questões que fazem a sociedade sofrer, que faz a família sofrer, não é? Imagina uma família onde está o pai desempregado, a mãe desempregada, não tem comida, tem que pagar aluguel, tem alguém doente. A situação de violência que essa família está submetida. E assim nós poderíamos ficar falando de tantas outras coisas. Mas o importante é a abertura do nosso coração para viver com autenticidade aquilo que nós somos, imagem e semelhança de Deus. E voltando então a esse tema também ao legislativo, acho que a vereadora Beth pode até falar melhor, a questão da violência acaba chegando muito aos vereadores, né? A questão de reclamações, de problemas, da questão do andamento da cidade, questão da segurança. Esse é um tema que tem sido recorrente aqui na Câmara. Até no ano passado nós tivemos a presença da coronel, né, a Soraya Alvarez, que ela é comandante aqui no 34º Batalhão, falando dos números, né, mostrando também alguns aspectos positivos que foram conseguidos pelo batalhão e também os problemas menores que as próprias famílias encaminham aos vereadores. Acho que a Câmara acaba se tornando um palco de discussão desse tema. Verdade, porque a violência, ela sempre vem de um problema social, né? Ou seja, de desagregação da família, como o Dom Sérgio disse, muito gostoso ouvi-lo, porque como a caridade começa sempre ao lado, o combate à violência também começa dentro de casa, no agregar, na família conversar, e todos esses problemas sociais, como problema de saúde, problema de segurança, é debate na Câmara Municipal. Nós somos um reflexo do que acontece na população. Nós trazemos para cá o que a população nos envia. Então, aqui sempre é um palco dos problemas da cidade. E no momento, eu acho, terrível da nossa sociedade, onde os valores morais estão depreciados, onde falta muito diálogo, onde falta muitos ajustes, a Câmara Municipal, sim, é um cenário, né, da violência, seja ela com a falta de medicamentos, a falta de atendimento, seja a falta de segurança pública. E aqui que nós discutimos a importância de estarmos elaborando políticas públicas que salvem, né? Que salvem o nosso país, um país tão castigado pela corrupção, tão castigado pela falta de ética e de decoro, e é aqui que nós podemos mudar a cidade. Foi-nos creditado esse voto de confiança, foi-nos dado a oportunidade de falar em nome da população, através do voto que a população nos deu, e nós temos a obrigação de ouvir
e transformar todas essas reclamações em iniciativas e instrumentos para que a gente possa mudar a situação que a cidade vive, uma cidade também empobrecida e com muitos problemas sociais. Perfeito. Gostaria de agradecer, então. Dom Sérgio, gostaria de deixar alguma última consideração? Dizer, então, que a superação da violência está em nossas mãos. Hoje nós estamos, assim, saturados de ouvir críticas aos políticos. A vereadora Beth acabou de dizer isto, né? Realmente a corrupção, a falta de ética, a falta de pudor, a falta de honradez, chegou a níveis insuportáveis, né? É muito triste você ver que a justiça, a política perdem a credibilidade, porque aí a nação vira algo assim, onde ninguém mais reconhece ninguém, onde cada um se apropria das coisas, não é? Mas nós, como eu disse, não podemos focar nisto simplesmente e achar que não temos o que fazer. Não, nós temos sim que dar passos. Nós começamos pela nossa cidade, pelo nosso povo, com as nossas possibilidades, acreditando, como disse também a vereadora, ouvindo, já que aqui é uma caixa de ressonância, diante dos apelos, diante das situações de sofrimento, de empobrecimento, de marginalização. Quais passos concretos nós podemos dar e que esta casa, que é uma casa de leis, seja um lugar onde todos aqueles que chegam vão ser bem acolhidos, vão ser orientados, vá se dizer a eles o que é que eles podem fazer, qual caminho eles podem seguir. Eu acho que, como bispo da Igreja Católica, nós temos que renovar sempre a certeza de que Deus não desiste de nós, a sua fidelidade é para sempre, Ele sempre está renovando a sua aliança conosco, e se toda essa situação está pondo em evidência esse caos que está o país, começando, se a gente assim pode dizer, e já peço perdão, pelaquela situação tão caótica de sofrimento do Rio de Janeiro, onde os mais pobres estão sendo os mais prejudicados, nós vamos perceber que daí nós vamos poder ter uma sociedade melhor. O que a gente não pode é cruzar os braços e dizer, eu não tenho o que fazer. Você tem que fazer sim, e muito o que fazer. Na sua comunidade, na sua vila, na sua rua, na sua igreja, com os seus parceiros. É preciso olhar sempre em frente. Muito obrigado por estar aqui e estou sempre à disposição. Presidente Beth, suas considerações finais? É uma honra tê-lo aqui, Dom Sérgio. Venha sempre, essa casa precisa do Senhor, das suas palavras. Só nesses momentos agora nós nos confortamos de saber, né, que nós temos alguém também que nos oriente, alguém também que nos dê o caminho. É sempre bom. E, em nome do Legislativo Municipal, dou as boas-vindas ao senhor. Então, agradecemos a presença dos nossos convidados, encerramos o Em Pauta de hoje, até a próxima.